Hello, this is Felix Kubin. I'm a composer, a curator, an author. I write radio plays and I produce them myself. And I'm also a media artist. And you're listening to the Triceratops podcast. Sejam todos muito bem-vindos ao Triceratops Show, seu podcast de música alternativa. E hoje nós estamos mais alternativos que nunca. Meu nome é Luiz Terra e prepare-se para uma viagem nas ondas sonoras do sintetizador Korg MS-20 e outras loucuragens muito insanas. Como vão vocês? Como está essa semana aí, Dudu? Como que foi seu fim de semana? Tudo bem? Eu tô ótimo, Luiz. Meu fim de semana foi normal, jogando videogame, naquelas, né? E você, o que você fez nesse final de semana? Então, eu estive em São Paulo, foi muito legal, inclusive, quero dar um abraço aí especial pro Dani Inês, da banda Inês é Morta, um grande anfitrião aí que fez uma ponte super legal pra eu tocar no Sicilian Shop, e não toquei sozinho, toquei com o meu projeto Ex Machina, junto com a Tal Menezes e a Steph Riot, minhas comparsas aí de crime. Então, um grande abraço pra vocês também, valeu aí pela festa, foi muito massa. E São Paulo é um ambiente muito doido, né, pra tocar, assim, né, porque lá existe já um underground, né, bem estruturado, assim, já são anos de tradição e muito mais pessoas que em Sorocaba, né. Então, São Paulo é um ambiente que rola coisas loucas, tipo, as pessoas não pedem som pro DJ. Isso é uma coisa que eu não tô muito acostumado, não. É isso, eles não pediram som, mas assim, num momento específico da noite, rolou, né? De uma pessoa da fauna da Santa Cecília mesmo, né? Porque Santa Cecília meio que tem até aquelas piadas de Santa Cecília, né? Pessoal meio esquerdo macho, visual meio desconstruído e tal. Daí tinha um mano desse, como que eu posso dizer, tava dentro desse estereótipo, que não era tanto o público do evento que eu tava fazendo, que era uma coisa mais pra góticos e punks. Esse cara chegou pra mim e fez um pedido. Daí eu pensei, puta, já vai, lá vai, né? Tipo, vai ser aquela merda, né, de sempre, né? Tipo, eu tô tocando num rolê alternativo, pós-punk, a pessoa vem e pede Luísa Sonza, tá ligado? Isso acontece às vezes. Mas não, dessa vez foi curioso. Ele pediu, sabe o que, Edu? Ele pediu Kino. Lembra do Kino? Uma banda soviética. Que inclusive você trouxe, né? Você que trouxe aqui pro podcast e tal. Isso daí me deixou bastante pensativo, tá ligado? Tipo, foi uau, né? Que massa, né? Tipo, bem inusitado, né? Pra você ver que a galera sai de casa lá já sabendo que vai tocar na festa, entendeu? Já sai com um background, né? Então, tipo, você vai fazer um pedido, sabe mais ou menos qual que é o contexto da festa, do rolê, né? Isso daí fica um conselho aí pras pessoas de Sorocaba aí que estão saindo pra dar rolê. Tipo, pesquisem qual que é o rolê que você vai, né? Pra não pagar mico, né? Tipo, festas têm uma proposta às vezes. E às vezes a gente precisa prestar atenção no que tá acontecendo, o que tá rolando. Será que, tipo, o seu pedido, o que você tá esperando ouvir, tem a ver com o que tá sendo fornecido nessa noite, né? Enfim, mas isso me deixou ainda mais pensativo no sentido de que a gente tem esse podcast aqui. A gente toda semana tá trazendo coisas que a gente ouve e tal. Por exemplo, o Kino era uma banda que a gente não encontra com facilidade, né? Documentos, registros, coisas, pessoas falando sobre ela em português, né? Assim, é bem difícil, né? Foi um trabalho pra você achar, né? E daí eu fico pensando nessa nossa responsabilidade enquanto um veículo de comunicação, com essa proposta também de ser podcast alternativo, né? De falar sobre música alternativa, de sair um pouquinho desse lugar comum, né? De sempre estar falando, chovendo numa olhada, vamos falar hoje sobre o Strokes. Sendo bem, como que eu posso dizer?
autocrítico com o que a gente já fez no passado, né? Por que não falar de coisas que a gente tá ouvindo realmente, que são loucas, e isso ser uma oportunidade também da gente pesquisar, conhecer a fundo, né, a obra de artistas que a gente ouve. Às vezes eu sou um cara que ouço muita coletânea, e às vezes ouvindo coletâneas, putz, você vai esbarrar num som muito doido, você vai salvar aquele som e às vezes fica naquilo, né, mas de repente, por trás desse som, existe todo um universo, uma obra a ser decifrada, né? E foi meio que nessa coisa de pesquisa, de ouvir coletânea, que eu cheguei até o som que a gente tá ouvindo hoje. Não esse som específico, mas esse autor que merece um programa, que foi uma feliz descoberta e redescoberta. Sim, senhores, estou falando de Felix Kubin, um compositor alemão de música eletrônica experimental. Passou por diversas fases. O cara começou a carreira ainda criança. Olha que louco, 8 anos de idade, ele já tinha um sintetizador na mão e já tava fritando em várias coisas, gravações, descobrindo todo o universo de possibilidade que aquilo podia oferecer para ele. Dialogou com de várias cenas, né? Cena da música eletrônica alemã, cena do industrial, música experimental, chegando até música erudita. É isso aí, Luiz, só um adendo que, olha, esse é um episódio especialíssimo sobre o Felix Kubin. Se você não conhece, não se preocupe, que se você ouvir esse episódio, você vai entender quem que é esse gênio da música eletrônica alemã. E eu peço só que você tenha um pouco de paciência, se você não está muito acostumado com o estilo eletrônico experimental, que leva um pouquinho para se familiarizar, mas te garanto que no final do episódio você vai amar esse autor. Essa é a nossa missão hoje. Então fiquem com Felix Kubin, com a música Dämonen der Zerstung, do disco Der Tanzaler, de 2025. E a gente já volta pra falar um pouquinho mais, né, Dudu? Bora de som.
pessoal, estamos de volta. A gente ouviu então Diamond and Der Strong, do álbum mais recente do Felix Kubin, Der Tanz alle. É isso aí, Luiz. O Felix Kubin, então, ele nasceu como o nome de Felix Noth em 1969 em Hamburgo. Hamburgo, né, cidade aí da ocidental alemã, conhecida pelo hambúrguer e também pelo Faust. Então, junto com o Faust, talvez você fique com essa impressão de que Hamburgo seja uma cidade muito mais cosmopolita e super pra frentex, cheia de alternativo, mas não era tanto assim, né? Então, o nosso querido Felix Kubin, ele poderia ser considerado um louco no meio do punk pop de Hamburgo. E o que você tem a dizer pra gente desse grande artista, Luiz? Primeiramente, queria dizer que a gente acabou de dar uma trollada forte nos nossos espectadores, porque a gente tava falando de música eletrônica, de sintetizador, e de repente a gente veio com essa peça, né, com orquestra, música erudita. Mas não se enganem, esse cara é o Felix Kubin, e também esse mesmo som que a gente tá ouvindo de fundo também é Felix Kubin, pra vocês verem quanto que a carreira do cara é, tipo, extensa, né? O cara, tipo, passou por várias ondas, várias fases. E o curioso desse caso, dessas músicas que tem um acompanhamento orquestral, é que são composições dele, realmente, só que ele teve uma colaboração com o irmão dele, que é da música erudita, né, arranjador e tal, é muito curioso, porque tanto o Felix quanto o Vladimir, acho que é Vladimir Kubin, não preciso confirmar essa informação, mas pelo que eu li, assim, o nome dele, do irmão dele é Vladimir Kuber, e ele auxilia o Felix Kubin a fazer essas transposições das composições que ele fez eletrônico por a esfera da música orquestral, né? Ele meio que rearranja as músicas, ajuda ele a rearranjar essas músicas com instrumentos acústicos e tal, e isso que a gente ouviu é o trabalho mais recente, então a gente percebe muito essa presença da música erudita, né, na obra do Felix Kubin, nas mais atuais, mas sem deixar de soar, né, desafiadora, experimental, contemporânea. A gente percebe aí muita influência de Steve Reich, por exemplo, música minimalista, né, fantástico, e é super cinemático, né? Super... Puta, é muito foda, muito foda. Bom, para falar de Felix Kubin, vamos destrinchar a obra dele hoje, né? Como eu mencionei para vocês, ele não tem uma formação diferente do irmão, né? O irmão realmente foi pra música clássica e tal, só que o Felix Kubin, né, primeiro que a família não é uma família de artistas, eu acho que o pai dele é cientista, né, mas do lado da ciência, né, O pai dele era físico atômico. Físico atômico, então, olha esse background, com certeza influenciou, mas de outra forma, né. Mas artisticamente a família dele não é desse métier. Mas os dois foram pra esse lado. O Felix Kubin, a princípio, acho que foi mais assim, de formação, acho que foi uma formação mais em artes visuais. E eu acho que é por isso que a gente vai ver muita coisa de performance também no trabalho dele, muita coisa artística mesmo, porque ele foi pra esse lado. Como músico, eu acho que ele foi mais autodidata mesmo, assim, né? Foi uma coisa mais free, né, mais livre, e tem tudo a ver com esse descobrimento do sintetizador, né? Ele começou a gravar os primeiros sons dele ainda lá nos anos 70, né, cara? Começo do final dos anos 70 e começo dos 80. Luiz, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir 2 sons desse começo, e aí quando a gente voltar a gente conta as origens do Felix Kubin, beleza? A gente vai ouvir primeiro Japan e na sequência a gente vai ouvir uma banda que ele também tocou, né? Que é fale você, seu alemão. Mostra esse alemão pra nós. Klangkrieg. Ó, com a música... Corpus One, esse é fácil. Corpus 1, né? Sei lá como fala 1. Corpus 1, do álbum... 38 CBM. Eu não vou falar, né? Eu sinto muito, pessoal. De 1996, tá? Daí, depois a gente volta pra bater um papo aí sobre esse começo de carreira do Felix Kubin. Demorou?
Fala pessoal, tô passando aqui para fazer um pequeno parênteses no meio do programa. A gente conseguiu, depois de ter gravado todo o programa, a gente conseguiu um depoimento exclusivo de um músico que conheceu o Felix Kubin. Sim, um músico brasileiro chamado Paulo Beto, um dos nomes mais interessantes também da música eletrônica brasileira. Tem uma longa carreira aí, desde os anos 80, 90. Ele é conhecido muito pelo seu projeto Envil FX. No momento também ele está com o projeto Pink Opaque, que está circulando aí todo o circuito alternativo, inclusive na Europa. Teve num festival muito interessante chamado Entre Muralhas. E no momento que ele gravou esse áudio que a gente vai ouvir, ele estava na Alemanha, olha só que curioso. E ele teve uma história com o Felix Kubin envolvendo o MS-20. Então vamos ouvir esse comentário e também agradecer Paulo Beto pela disponibilidade aí de contribuir com o nosso humilde podcast. Em 2011, quando rolava Virada Cultural, o Thomas da Voodoo Hop, ele sempre trazia umas atrações que ele fazia no parapeito assim do edifício onde rolava o Voodoo Hop, né? E isso integrava a virada cultural e tudo, enchia de gente, era incrível. E dessas vezes que rolou isso, né, que foi em 2011, o ano de 2011, ele virou para mim e falou: eu tô trazendo um artista. Falou: Paulo Beto, você conhece Felix Kubin? Eu falei: não, eu não conheço. E ele disse: poxa, você precisa conhecer, é um artista que você vai gostar muito, tem muito a ver com você e tal. E eu, né, fiquei curioso, etc. E logo ele me procurou de novo e disse: cara, eu estou precisando demais de um MS-20, porque o MS-20 é um sintetizador que ele usa muito, e eu queria que você descolasse um MS-20 para mim. E eu falei para ele: pô, mas é um instrumento raro, né? Eu não tinha o meu ainda, né? Falei: isso é muito difícil, mas eu conheço 2 pessoas que têm. Aí eu pedi a primeira, que foi o Agnaldo Mori, né, da banda National. O Agnaldo é um cara assim muito querido, um cara muito legal. Ele topou, emprestou. Só que aconteceu um lance que o dele veio da Inglaterra, e na Inglaterra a voltagem era diferente. E ele fez uma modificação no sintetizador para o sintetizador ficar 110. Só que estava escrito do lado de fora que era 220. Então o Agnaldo só entregou o sintetizador na mão, assim, acho que até um dia antes. E quando chegou no técnico de som, o técnico de som viu escrito 220, foi e ligou o troço assim, tipo na passagem de som, né? O troço queimou, o MS-20 queimou. Nossa, foi um Deus nos acuda. Eu trabalhava na YB, né, na época, e ele me mandou outra mensagem, ou me ligou, acho que nessa época não tinha WhatsApp, essas coisas, acho que ele me ligava. Aí ele me ligou e falou: cara, eu preciso de outro, porque aquele lá queimou. Eu falei assim: cara, que absurdo, é muito raro, não tem assim um monte de MS-20. E nem existia, obviamente, né, a versão que a Korg fez, que é uma adaptação no tamanho menor e tal, né. E aí foi aquela loucura, e eu sabia de um outro que era o próprio da YB, e eu sei que o Kaká, o dono do sintetizador, dono do estúdio, né, ele não empresta, nada da YB saía pela porta, sabe? E aí eu falei: puxa vida, eu vou ter que conversar com o Kaká, vou ter que pedir a ele isso. Eu fui, pedi o sintetizador, ele me emprestou.
assim, com muita raiva, e falou: se acontecer alguma coisa, você tá fudido. Aquele estilão dele, assim, mas ele foi coração bom, emprestou. Eu mesmo, eu falei assim: eu vou levar, vai ficar abraçado comigo isso aqui, não vou deixar ligar errado, fica tranquilo. E, de fato, foi quando eu conheci o Félix a primeira vez, assim, quando eu entreguei para ele o synth, ele testou, deu tudo certo e aconteceu o show, né? Foi muito legal. Uns 2 dias depois desse show que aconteceu no espaço da Voodoo Hop, que dava para rua, assim, ou no dia seguinte mesmo, eu tinha um show que eu fazia sempre num lugar chamado Otto Bistrô, e a gente fazia uns improvisos, eu e uns amigos na época, assim, a gente fazia umas improvisações lá. E eu falei para ele, o sintetizador ia ficar comigo no fim de semana, eu só ia entregar na segunda-feira. Aí eu falei pro Félix: você topa fazer um improviso tal, em tal lugar, assim assado? Ele ficou assim meio reticente e falou assim: eu vou pensar, na hora eu vou ver. Aí ele disse assim: eu vou lá, mas eu não sei se eu vou tocar. Eu falei assim: tá bom. Aí não deu outra, ele chegou. E aí eu perguntei a ele: e aí, vamos fazer um som? Ele me deu de presente uns discos, uns DVDs e tudo, que ele estava bastante agradecido pelo meu empenho ali para conseguir o sintetizador para ele poder tocar, né? Foi quase que uma retribuição, assim. E aí ele virou e falou: quer saber? Vamos lá, vamos tocar. E tirou os cabinhos de fazer patch, assim, do bolso: vamos tocar. Aí a gente fez um improviso que foi muito massa. Foi uma maneira legal, assim, de conhecer o artista. Eu ainda conheci muito pouco da obra dele, mas eu já tinha mais ou menos uma ideia, pelo que eu já tinha ouvido pelo YouTube, assistido videoclipes e etc, né? E já estava encantado com o trabalho dele, e certamente é um artista que me influencia muito, porque ele trabalha uma forma musical, assim, ele busca por compassos que não são só 4x4, né, divisões rítmicas complexas. Ele explora muito não só ruídos de sintetizador, mas ele explora muito harmonias, dissonantes, né, com pegadas assim bem loucas. Então é um cara que realmente me influencia muito, assim. Até hoje eu tô fazendo essa gravação de Berlim. Eu ainda tenho esperança de tentar achar o último disco dele por aqui. Outra coisa engraçada é que nesse show que ele fez, ele não teve muita oportunidade, assim, de tentar vender. Ele levou merchandising, né? Principalmente discos, assim, que ele tem um selo chamado Gagarin, que é um selo que só lança coisa muito legal. Qualquer coisa da Gagarin é legal. E porque ele é um cara muito culto, assim, um cara que, ao mesmo tempo que ele é culto, ao mesmo tempo que é um cara do experimentalismo e tudo, ele tem um senso de humor, assim, muito engraçado. Ele sempre faz uma piada, ele sempre tem uma tirada. Inclusive, ele falou que eu tinha que ter um projeto meu chamado P-Beton, porque beton é concreto em alemão. E eu fiz um projeto com material, coisas minhas antigas, assim, mais de natureza de música concreta, né? E fiz esse projeto P-Beton por influência dele, assim. E outra coisa curiosa também, estava falando dos discos, da merchandising, e ele levou uns discos no Otto Bistrô para tentar vender, só que não tinha repetidos. Eu falei: eu quero todos. Ele falou: mas ele esperava vender para várias pessoas. Eu falei assim: não, eu quero todos. Eu acabei comprando, ele me vendeu todos. Ele me deu uns 2, assim, e eu comprei os outros, assim, foi muito engraçado. Quando o NVFX lançou, né, o
estado de choque, eu enviei para ele, para o endereço dele, aqui em Hamburgo, né? E ele recebeu o disco em casa, tal, não sei o quê. E aí a filha dele se interessou muito pelo disco. E aí tem até uma discotecagem dela numa rádio na França, que parece que ela está morando na França, que ela toca aqui do MVFX, na versão do MVFX, na discotecagem dela. É muito bonitinha, ela chama Bela. É isso aí, esse foi o mestre Paulo Beto compartilhando com a gente seu testemunho sobre Félix Cubin, confirmando toda a nossa suspeita sobre quem é essa figura, né, essa personalidade da música, e que história sensacional. Muito legal o PB mencionar o lance das dissonâncias, que é um elemento constante mesmo na obra de Cubin, e que inclusive no documentário ele tem uma fala muito legal sobre essa beleza das dissonâncias. Enfim, nós deixamos nosso profundo agradecimento ao PB por contribuir com o nosso humilde podcast e reforçamos o convite aos nossos ouvintes a conhecerem o trabalho de Paulo Beto, uma peça-chave aí na música eletrônica experimental brasileira, um pesquisador profundo nesse universo e compositor de mão cheia, conhecido principalmente pelo seu trabalho na já mencionada Evil FX e também no projeto Pink Otaku, que inclusive nesse momento está na super tour na Europa, atravessando todo o circuito da música underground eletrônica. Eles estiveram num festival muito interessante chamado Entre Muralhas, tocando com grandes nomes da Dark Wave mundial, e estão recebendo o merecido reconhecimento que infelizmente ainda não encontraram em terras brasileiras. Outro parênteses é que o Paulo Beto é sound designer e também trabalha com trilhas sonoras, já contribuindo em grandes filmes de terror brasileiro, como é o caso de O Morto Não Fala e Segredo de Davi, que inclusive encontra-se disponível no cardápio da Amazon Prime Video. E ainda conta com a participação do próprio músico atuando como DJ em uma balada. Então é muito interessante. Fica aí a curiosidade, gente. Obrigado, Paulo Beto, e viva a música eletrônica brasileira.
meus amigos, acabamos de ouvir Clank Clear com Corpus 1 do álbum 38CBM de 1996 e antes Japan de Felix Kubin também, né? A gente consegue ver como esse artista ele é marcado pelos contrastes, isso é muito legal na obra dele, né? Esse primeiro som que a gente ouviu, ele tem uma abordagem mais punk, né? Mais até synth punk, minimal wave, né? Que é bem no comecinho da carreira dele, quando ele era jovem. Essa faixa pertence ao disco Teenage Tapes, que foi lançado em 2012, mas ele é justamente uma coletânea dos early years, das coisas que ele gravou em fita cassete, entendeu? Ele veio dessa cena fita cassete. Muito louco, né, Edu? Sim, exatamente. E o que a gente ouviu depois é um projeto de noise que o Felix Kubin e o Tim Burr fizeram, chamado Klangkrieg, que... Eu pesquisei, né? O que significa isso aí em alemão? É tipo uma palavra que define um estado terminal utópico do ruído urbano. Mas enfim, antes disso, você meio que aludiu a ideia da infância dele. Conta um pouquinho pra gente aí, Luiz. Então, né, o Felix Kubin começou muito cedo na música, né? Ele começou a gravar os primeiros sons lá pelo final dos anos 70 e começo dos anos 80. O que estava acontecendo nessa época? A música alemã já tinha passado pela revolução do krautrock, né? Que a gente também cansou de falar no podcast, mas realmente vale um programa mais didático sobre esse gênero, esse movimento na música, né? Que também foi um lugar de muito experimento em música eletrônica, né? De lá que saiu o Kraftwerk, que tinha dado um passo, uma direção, né? De refinamento, porque a gente conhece hoje como música eletrônica, né? Essa presença de sintetizadores, instrumentos eletrônicos, né? Muito veio do Kraftwerk também, a forma como a gente ouve a música eletrônica, né? E nessa época, final dos anos 70, também já tinha rolado aquela parceria do Brian Eno com o David Bowie. Essa que consolidou uma fusão, né, entre os universos da música experimental alemã e a música pop, né? Isso foi o embrião do post-punk, porque o Brian Eno e o David Bowie já estavam sacando que tava rolando um negócio muito louco na Alemanha, né? O Brian Eno também trabalhou com a banda Cluster, a Harmonia, e ele chamou o David Bowie para fazer uma rehab na Alemanha e conhecer de perto tudo que estava acontecendo, né? Então eles trouxeram toda essa influência alemã para os discos Low e disco Heroes, né? E isso foi também um catalisador, né? Que direcionou uma estética, né? Depois desse disco, muita coisa mudou tanto na música inglesa quanto na música alemã. Tanto os ingleses começaram a consumir música alemã, consumir música eletrônica, incorporar elementos eletrônicos no punk, no post-punk, como os alemães começaram a incorporar coisas da música pop, do punk também. E isso de alguma forma acabou ajudando a consolidar nessa new wave alemã, né? Esse choque de influência na produção. E daí também soma-se isso a uma cultura do it yourself também, né? Característica do movimento punk. Passaram-se a ter uma cultura das fitas cassete, né? Das demo tapes, né? Que foi essencial para a disseminação que a gente conhece como Neue Deutsche Welle. Eu não vou conseguir falar o alemão tão bem quanto o Du, mas é essa New Wave alemã, nada mais é que a New Wave alemã, mas que apesar de ser New Wave, ela tem umas características bem próprias, né, que a gente vai ver como sons pesados, percussões industriais, um estilo punk de cantar. Foi nesse contexto que o pequeno Felix deu seus primeiros passos, influenciado, né, por artistas como o DAF, Der Plan, La Zone de Geroux, que é uma banda muito famosa pelo hit Los Niños del Parque, que olha que engraçado, uma banda alemã com nome francês, que o maior hit é em espanhol. É um choque cultural muito foda, né? Teve também o Roger Hiller, que é um cara muito foda também, acho que no mesmo nível do Felix Kubin, de música experimental, música industrial, recomendo demais. E o Paulus Schanburg. Bom, essa é a gênese do New Wave alemão e também do que posteriormente a gente ia conhecer também como Electronic Body Music, o EBM, um pouco da Alemanha, um pouco da Bélgica, mas o DAF foi muito importante também para essa construção, né? Foi aí que o Felix cresceu e conheceu também, né, todo o poder e versatilidade do Korg
MS-20, que é o instrumento que vai acompanhar o Félix por toda a vida, né? Até hoje, né? É o grande protagonista da obra, que é um sintetizador muito foda, porque ele é realmente muito versátil. Você consegue fazer linhas de baixo, consegue criar harmonias melódicas e consegue fazer um barulho desgraçado com isso, porque ele tem, vários filtros, tem entradas P10 que, não sei, é uma loucura, né? Eu que só sou um apreciador, eu não sei exatamente como que funciona, mas assim, é uma parada que tem vários botões, vários osciladores, dá pra você criar sequências. E tem também as teclas tradicionais de notas musicais, que você vê em teclados normais, né? Mais tradicionais, piano, né? Então é uma bombinha esse negócio aí. Tipo, pra música eletrônica resolveu muito problema e tem essa característica de ser uma coisa compacta, né? Que os músicos conseguem transportar. Então isso foi essencial para que essa música ganhasse os palcos, né? Para essas bandas conseguirem trazer esses experimentos eletrônicos no ao vivo e fazer essa coisa performática do punk, né, na música eletrônica. E mais do que isso também, ele é um sintetizador muito acessível em termos de preço. Eu pesquisei aqui, na Europa ele custa mais ou menos uns 500 euros, assim, sei lá, que é um preço de um videogame, assim, sabe? Aqui no Mercado Livre tem por 6 mil reais. e óbvio que não é o mesmo de 78, né, esse sintetizador 78. Hoje eles refabricaram uma versão um pouquinho menor do que a original, mas ela tem também essas entradas MIDI, dá pra você ligar no computador, e também ela funciona de forma autônoma, né? É analógica, né? Convenhamos, o analógico, assim, sonoramente é muito mais rico as possibilidades, mas quem manja também de software, VSTs, dá pra se divertir legal unindo esses dois mundos aí. Enfim, já moleque, o cara gravou várias coisas interessantes e com uma certa personalidade que se destacava, né, da maioria dos seus contemporâneos, né? A gente tá vendo um passo a mais além de todo esse movimento New Wave alemão. Isso chamou a atenção de gente como o Alfred Hilsberg, jornalista musical que também encabeçou a gravadora Zig Zag, que é uma gravadora que lançou a maioria desses artistas que eu mencionei, né? E ele lançou um material eletrônico, né? Desse menino aí que ele gravou em fita cassete num LP, né? Muito foda, né? Então, a gente tá conhecendo aí toda essa história desse jovem prodígio hoje, desde o primeiro até o último trampo dele, né? Pra vocês verem como é uma obra cheia de contrastes, né? Então, só fazendo aqui um recap, uma linha do tempo. Então, em 83, quando ele tinha 14 anos, ele tinha uma banda chamada Die Egocêntricos 2, né? Que se traduz como os dois egocêntricos. Ele, nessa época, ele se intitulava como X², esse era seu nome. E o parceiro dele, que era o Stephen Moore, como Gerador 1. A explicação do nome dos dois egocêntricos é que eles não queriam ser uma coisa só no palco, e sim cada um fazendo a sua própria coisa. Aí você já percebe, né, as ideias dele. Alguns dos materiais dessa época, né, que o Luiz estava falando aí, de quando ele é mais adolescente, tá no álbum Teenage Tapes, que tem no Spotify. Só que também tem um outro álbum chamado Detached Teenage Tapes of Felix Kubin, que esse aí tem no YouTube. Aí em 87, ele e o Tim Burr formaram um projeto de noise chamado Klangkrieg, que é o que a gente ouviu antes. E outra coisa também que ele fez, ele participou de isso é muito louco, ele participou de um grupo de canto comunista chamado Lieder Tafel Margot Honecker. Dada comunista, ainda tem o elemento dadaísmo também, né? Exatamente, dadaísta comunista. Esse nome é uma referência a Margot Honecker, que foi, né, uma comunista irredutível da Alemanha Oriental, foi ministra da Educação por 20 e tantos anos. Ela foi até a queda do Muro de Berlim, depois ela se mudou pro Chile e tal. E ela era esposa do Erich Honecker, né, que era o líder do Partido da República Democrática Alemã na Alemanha Oriental. Mas enfim, Luiz, acho que, pulando um pouco do tempo, acho que o Felix Kubin, ele meio que explodiu nos anos 90, com o álbum Film Music dele, né, de 99. Quer falar um pouco dessa... Eu acho que aí ele já estava consolidado como um artista, e eu acho que esse Film Music é o primeiro
disco, né, de fato, que ele gravou entendendo o disco, né, uma obra, né, conceitual, tal, né, porque até então que a gente tinha dele, além dessa banda que você citou, né, eram as fitas cassetes, que eram coisas meio que avulsas, né, sons, né, experimentos, tal. Aí ele já tá um pouco mais velho, então já tá experimentado, digamos assim. Então ele vai expor nessas primeiras obras todo o caminho que ele chegou para desenvolver composições que tem uma certa influência da música pop, né? Tem uma coisa experimental, mas tem também uma influência de outras eras. Você vai encontrar, acho que timbres de órgão, coisas dos anos 60 também, né? Psicodelia, muita... É engraçado, talvez isso já não é uma informação, sim, uma informação que eu tirei de algum lugar, uma impressão que eu tenho, que é uma coisa que aconteceu muitos anos 90, final dos anos 90, assim... Uma certa fusão, assim, com a música eletrônica, psicodelia e coisas um pouco mais easy light, mais bossa nova, mais... sabe? Não sei se você reparou isso em algumas gravações, tipo... Foi nessa época, por exemplo, que o Beck começou a mostrar os trabalhos mais interessantes dele. Tinha aquele Cornelius no Japão também, que começou no shoegaze, mas começou também a buscar outros ritmos e fazer esses experimentos eletrônicos com música pop dos anos 60. Acho que uma certa influência de música francesa também, né? E aí você vai ver isso também nessas primeiras obras dele, assim. Muita coisa que soa com uma trilha sonora de cinema, né? Uma coisa meio cinematográfica e tal. E esse filme Musique tem todo esse conceito mesmo de ser uma trilha sonora de filme, né? Até o nome das faixas meio que descrevem cenas, né? E é bem legal, cara. Esse trabalho é bem legal. Já mostra ele maduro, mas ao mesmo tempo estreante, né? Na arte de fazer discos, né? E já chega com um conceito bem interessante. Desse disco a gente selecionou 2 faixas, né, Edu? A gente trouxe aqui Morgenrot e Porno Disco. Ok, bora ouvir esse som então? Bora de som. Uns entgleitest du ja nicht. Deine Qual ist unsere Lust.
gestellte Frau von Moor. Schreie gellen uns im Ohr. Füll das Glas, schau den Mond, wenn der Teufel in uns wohnt. Immer fort, wechseln wir unseren Ort. Lüge nicht, wir finden dich. 1, 2, 3, stell dich frei. Lüge nicht, wir finden dich. 1, 2, 3, stell dich frei.
Acabamos de ouvir esse sensual som do disco Film Music chamado Porno Disco. É muito louco, né? Esse é o começo da carreira do Felix Kubin já nos anos 90. Veio aí com uma obra bem interessante. Tem esse daí, é muito bom. Também recomendo o que ele lança depois, que é um EP chamado Jet Lag Music, também super gostoso de ouvir. Inclusive essa música que a gente tá ouvindo de fundo é desse disco, né? E ele tem também uma carreira no rolê da chiptune, né, cara? E queria que você explicasse, antes da gente ouvir os próximos sons, o que é um chiptune? Pois é, né? Assumi 100% a vestimenta do nerd aqui. O que é o chiptune, então? O chiptune é um gênero de música eletrônica, né? Com sintetizadores que geralmente são produzidos por chip de som, né? De computador, videogame, até máquina de arcade. Porque se você pegar, por exemplo, um Super Nintendo, assim, ele tem um chip só de som. Mega Drive tem um chip só de som. É engraçado também que isso está muito associado à cultura do homebrew, que é tipo fazer exploits para conseguir criar programas customizados naquele hardware, né, daquele console, e aí eles fazem aplicações que, tipo um Guitar Pro, assim, de conseguir produzir música naquele console. Isso seria o chiptune, né? Então, você tem aí vários estilos, né? Acho que o mais popular talvez seja o Nintendo Core, que usa a sound card do Nintendinho, do Game Boy, etc. Enfim, é uma área aí que estourou muito nos anos 2000. E, enfim, vamos ouvir aqui, quando voltar a gente fala um pouco mais. Então, vamos ouvir aqui um som chamado Ich Traume nur in Super 8, de 2002, e depois Minueto 1, que esse já é de 2016. Então a gente vai ouvir e quando voltar a gente fala um pouco mais, pode ser? Show!
E é isso aí, acabamos de voltar das aventuras de Felix Kubin na Nerdolândia com 2 sons dessa incursão do famoso autor no mundo das chiptones, né, Dudu? A gente ouviu Irtaman Nurin Super 8 e Minuet Ai, é isso? É, Minuet 1, né? O primeiro som que a gente ouviu faz parte da coletânea de 2002 chamado Nanoloop 1.0. Inclusive, é que é muito legal isso porque é meio que uma divulgação desse software chamado Nanoloop 1.0, desculpa, o Nanoloop, que ele é o software que a galera usa para fazer composição no Game Boy. Se você nunca viu como funciona, eu posso colocar um vídeo nas show notes, que é muito legal ver os caras compondo assim, um Game Boyzinho minúsculo. E aí os caras têm um cabo que você consegue linkar vários Game Boys, assim, e aí você consegue fazer tipo, como se fossem instrumentos diferentes. Porque o Game Boy acho que consegue fazer 2 ou 3 trilhas só, né? Uhum. Então, muito legal como esse mundo do hacker, do homebrew, eles vão muito além. Essa coletânea aí que eu falei, inclusive tem a música do Merzbow. Pra quem conhece aí, também é um gênio do noise, drone, etc, né? Já a outra música que a gente ouviu, que é o Minuet 1, que é do álbum Music for Film and Theater, de 2016, que é a sequência do outro álbum de 2008, chamado Music for Theater and Radio Play. Esse álbum aí, ele contém trilhas de um espetáculo chamado Macbeth Remix, que é baseado no... Macbeth. Exato, do diretor polonês.
Ele também tem trilha do curto animado chamado Sonâmbulo, de um diretor alemão. Posso colocar nos show notes também. E por último tem a trilha de uma peça infantil da Nova Roupa do Imperador, né? Que é uma história clássica do dinamarquês Hans Christian Andersen, né? Que é o mesmo cara da Pequena Sereia, Chocolate de Chumbo, Princesa Ervilha, Rochinol, Imperador da China, né? Se você for criança, alguma dessas histórias aí você conhece. Então a gente ouviu esse som chamado Menuet 1, né? Basicamente, pelo nome você sabe que é minueto, né? Você sabe o que é um minueto, Luiz? Não. O minueto, ele é um estilo de música dançante francês que ele é 3x4. Então, lembra, não é tipo valsa, mas ele tem essa parada, tipo, tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Legal. Enfim, então como entramos nessa vibe de trilhas, né? Ele faz também trilha pra filme, trilha pra radiodrama também. Na verdade, isso é grande coisa. Ele faz bastante trilha pra radiodrama, que infelizmente pra gente fica um pouco meio difícil de consumir, né? Porque radiodrama, o pessoal tá falando em alemão, é difícil você ouvir, né, consumir esse tipo de coisa. E eu peguei uma citação dele aqui que eu achei muito legal sobre essa parada de trilha. Você quer ler aqui, Luiz? Posso ler? Abre aspas, não sou colecionador, meus discos me observam, eles têm vida própria. Os discos mais fáceis de encontrar no meu arquivo são as trilhas sonoras de filmes. Tenho apenas um pequeno conjunto delas, porque grande parte das músicas de cinema é medíocre, pomposa e desnecessária. As trilhas que reuni para esta coleção são tão fortes em forma e conteúdo que podem facilmente existir sem os filmes. Seus compositores experimentaram novas técnicas e meios de expressão. Algumas trilhas são abstratas, outras cruzam a fronteira com efeitos sonoros. Parece que as produtoras e os diretores respeitavam mais a liberdade artística dos compositores de trilhas sonoras do passado. Mas a música de filme nunca pode ser apenas um ruído de fundo. A música de filme tem que ser um ator, ou ficar em silêncio. Eu achei muito legal essa citação que ele reclama, né, um pouco das trilhas atuais. Não sei se vocês já perceberam isso, mas as trilhas atuais, hoje em dia, elas são muito... Já reparou que toda a trilha hoje em dia é muito parecida? Dos filmes mainstream, pelo menos? Acho legal isso de tratar a trilha como um elemento importante também, né? Tanto que você pensando nas grandes trilhas aí do Super-Homem, Star Wars, sabe? Eles são tão icônicas quanto o próprio filme, né? Sim, e é legal isso da trilha funcionar sem necessariamente existir um filme, né? Eu particularmente sou um consumidor de trilhas também, gosto dessas... Quando se pensa a trilha dessa forma, né? Inclusive tem muitos filmes que eu conheço a trilha antes do filme, né? Como é o caso da maioria dos filmes que o Ennio Morricone fez trilha, ou a trilha do Suspiria, né? Eu não sei se essas trilhas ele encaixaria como trilhas medíocres, mas são algumas que me vem à cabeça quando o assunto é trilha sonora, do quanto elas são potentes, né? São até, às vezes, maior até que o próprio filme. Exatamente, Luiz. Então, prosseguindo aqui com o episódio, o Félix Kubin, ele também criou um selo, né, independente chamado Gagarin Records. E eu trouxe um som pra gente de um artista francês chamado Puyo Puyo pra gente ouvir. Vamos ouvir? Show, bora de som. Play.
E é isso aí, acabamos de ouvir Puyo Puyo com Please Keep Stop da gravadora, né, do Felix Kubin, Gagarin Records, né? O que você tem a dizer sobre a gravadora e o som que a gente acabou de ouvir? Muito legal, né? Pra você ver que a música experimental é um lugar, né? Tem infinitas possibilidades, né? E esses artistas nunca estão sozinhos, né? Eles sempre estão aliados a alguma comunidade e tal, né? Exatamente, ele não quer fazer sozinho, né? Ele também quer construir uma comunidade. Lembra um pouco o que a gente tá tentando fazer também, de construir uma comunidade, né? Ninguém vive sozinho, assim. O legal é a gente todos compartilharem os mesmos gostos, aprender uns com os outros, etc. Enfim, esse selo independente aí, Gagarin Records, é a referência óbvia ao Yuri Gagarin, né? Que foi o primeiro homem no espaço. Eu peguei um quote aqui do Félix, que ele falou que o Yuri Gagarin tomou um risco incrível ao ser deixado sozinho numa cápsula espacial voando ao redor da Terra. Que realmente, né, você fica pensando, né? Mano, o cara tem que ser muito louco, né, pra aceitar ser um astronauta, ou nesse caso, cosmonauta, né, e tal. Com aquela tecnologia que eles tinham na época, assim, é bem impressionante mesmo você parar pra pensar que todas essas pessoas que puxam, né, as barreiras da humanidade são pessoas que nem nós, eles são super-humanos. Então, imagina o medo que ele deve ter tido, né, a coragem exigida, é muito interessante você pensar nisso. Mas enfim, então a maior parte das bandas desse selo aí tem essa mesma vibe eletrônica, etc. Eu trouxe então esse artista francês chamado Puyo Puyo, porque eu preciso, né, esse nome aí pra quem conhece, existe um jogo chamado Puyo Puyo, que ele é um jogo de puzzle, assim, tipo um Tetris, vai, pra quem não conhece. Então eu falei, pô, eu preciso tocar isso aí, bloco full nerd aqui. Esse cara, o Puyo Puyo, ele tem muito de chiptune também, ele tem um pouco de humor também, que o próprio o Félix também tem. Se você vê os clipes do Félix, ele tem uma vibe um pouco... É um humor muito alemão, assim, né? Porque o alemão ele é um povo muito travado, né? Tanto que tem um meme, né? Que o alemão falando assim, verboten, porque o alemão é muito assim, verboten é proibido, né? Se você não pode fazer nada, não pode atravessar fora da faixa de pedestre, que é proibido, sabe? O alemão tem muito essa coisa dura, e é engraçado... Nazismo, né? Não sei. E aí... Tô brincando. É engraçado ele... O próprio Kraftwerk também tem muito isso, né? Um humor, assim, de ser duro, mas ainda assim um pouco fora do convencional. Isso é engraçado. Enfim, aí o Puyo Puyo, ele tem... Né, só pra dar um exemplo de piadinha besta que ele faz. Ele tem uma música chamada Sunday Bloody Sunday, né? Que é uma referência à música do U2. Só que o Sunday, ao invés de ser domingo, vira Sunday, que é o sorvete. Muito bom. Eu acho engraçado como eles também não se levam a sério, esses artistas, né? Que é uma característica essencial pra gente viver, né? Não se leve tão a sério. É muito legal, né, cara? São várias reflexões que a gente tem ouvindo. Eu tirei aí uns dias pra ouvir todos os discos do Felix Kubin. É muito agradável, né? É uma discografia que, apesar de ter um tom de experimentalismo, né? Não segue um rolê convencional de música, né? Como a gente consome música pop e tal, mas ao mesmo tempo, tipo, é muito gostoso ouvir o som dele. Primeiro porque ele não é um tipo de música experimental que se repete. Segundo que ela não tem essa carga sisuda, tensa, que às vezes a gente ouve em algumas obras, assim. É uma obra bem lúdica, né? Bem divertida. Ele parece que tá sempre se divertindo e se interessa em divertir quem tá ouvindo. Então é muito fluido, são discos muito fluidos, assim, né? De se ouvir, muito agradáveis, e esse humor, né? Parece que ele ressoa, mesmo nas músicas instrumentais, né? Eu acho isso sensacional, uma característica realmente muito de inteligente, pessoas inteligentes. Eu acho que pessoas inteligentes têm o dom do humor, tá ligado? O humor e também de sintetizar as coisas, né? De torná-las simples. Eu acho bonito isso. Legal, gostei dessa análise aí. Então, se você gosta de fazer piadinha de tiozão, você é uma pessoa inteligente. Mas, por aí. Enfim, seguindo aqui, Luiz, agora vamos fazer um bloco com simplesmente lógica nenhuma. Apenas 2 sons do Félix que nós gostamos pra dar uma encerrada aqui
na discografia comentada. Ops, esse aqui não pode falar porque já existe um podcast com esse nome, do Félix Cubin. O que a gente trouxe então, Luiz? Ó, do disco Jet Lag Music de 2000, trouxe aqui Hotel Supernova. E na sequência a gente vai ouvir Piscine Haziness, do disco Zensta Plutona. Uma música muito legal, com vocal feminino, meio punk e cantada em francês, eu acho. Posso estar errado, mas me pareceu francês. Se não for francês, a gente edita isso. Só vamos ouvir Piscine Haziness do álbum Zensta Plutona, beleza? E daí a gente volta depois.
Raisonner, piscine, raisonner, piscine, raisonner, piscine, raisonner, piscine, raisonner, piscine, raisonner. De mes automatons devient inhabituel. E é isso aí, rapaziada. A gente acabou de ouvir Piscine Resonês do disco Zensta Plutona. Ó, Plutona, não Putona, hein, gente? Pelo amor de Deus. Esse é um programa de classe. É disco do Felix Kubin, de 2013. Olha que legal, né? Essa faixa a gente percebe uma vibe bem punk, né? Inclusive, eu reconheço timbres de metais aí que estão fazendo dando um peso, né, para os sintetizadores, né? E tem também, acho que uma bateria orgânica, né? Me parece uma bateria orgânica também nessa gravação, né? E, obviamente, uma participação de vocal feminino, né? Ou seja, tipo, é uma carreira solo, mas que possivelmente sempre contou com várias colaborações. Inclusive, a gente tá quase indo pro bloco das recomendações, mas antecipando um pouco a minha recomendação, né? No documentário sobre o Felix Kubin, tem um momento que ele fala que as primeiras fitas cassetes dele tinha muita participação da família dele. O pai cantava, a irmã cantava, né? É engraçado isso, né? Então, às vezes a gente tem essa ideia que o artista solo, ele controla toda a obra sozinho, mas não, acho que ele parece ser um cara bem interessado em colaborações, né? Exatamente. E antes disso a gente ouviu Hotel Supernova, do disco Jetlag Disco de 2000, e talvez esse seja o som mais pop, acessível do Felix Kubin, né?
Esse disco é bem gostosinho, né, cara? Uma pegada, como eu falei, tem também uma certa influência do anos 60, coisas diferentes, assim, mas é instrumental e palatável, né? E tem um clipe que é bem legal, assim, recomendo assistir, é bem divertido. Os vídeos deles são muito legais, né, cara? Eu tava vendo o documentário, nossa, tem muito visual, né? O que ele cria, assim, o trabalho dele. Tem muita presença cênica também, né? Bom, a gente tá indo pro fim do programa, Dudu, é verdade isso? Exatamente, então vamos pro bloco de recomendações! Qual é a sua recomendação, Luiz Terra? Bom, a gente já antecipou um pouco, né? Eu vou recomendar aqui o documentário sobre a obra, sobre o Felix Kubin, que é o Felix Kubin in the Wonderland, que mostra um pouco sobre esse gênio criativo em imagens, né? Porque é muito legal, né? Eu, por exemplo, sou um cara que sempre ouvi, né, o Felix Kubin, só que não tinha sacado que ele também tem uma produção de vídeo, né? Essa coisa performática dele, né? A persona dele é uma persona interessante de conhecer e eu conheci do documentário, né? Inclusive tem registros muito incríveis deles tocando jovens, essa primeira banda aí dos egocêntricos, tem registro disso, tem coisa dele trabalhando com orquestra, parece o irmão dele, parece também a coleção de discos dele, ele tem vários discos, né? Então é um documentário muito massa que mostra o quanto ele consegue aliar tanto essa parte de pesquisa musical, porque ele é um cara que visivelmente bebe de diversas fontes musicais, tipo, ouve muita música e também cria, né? Porque às vezes a gente tem essa ideia de que, não, existe um tipo de criador que não ouve nada para não se infectar com a influência de nada e criar algo totalmente original, criativo, né? Mas o Felix Kubin, ele consegue ser tanto pesquisador quanto ser um cara da criação, da criatividade, né? Que ele dialoga esses dois mundos, assim. Dá pra perceber isso vendo documentário, né? E essa coisa de experimentação mesmo, né? Ele é um cara que experimenta mesmo. No documentário mostra experimentos com o microfone, por exemplo. Que é muito nonsense, tipo, ele dando o microfone pro cachorro comer, colocando no meio do pão pro cachorro comer e tipo, castelar que som que vai dar isso, ele colocar o microfone na banheira e fazer cantar meio que com a água da banheira, a própria acústica que a banheira forma, né, e tipo, meio que captar isso. Até me lembro alguma coisa dos vídeos do Hermeto Pascoal, que ele também faz essas brincadeiras com experimentos até de solo de barba e tal. Então o Felix Kubin realmente é essa pessoa lúdica, gosta de dançar, né? Mostra ele dançando também no filme. Mostra muito dessa produção dos videoclipes, que tem toda essa personalidade mesmo dadaísta, totalmente fora da casinha mesmo, assim, uma pessoa bem curiosa. Para quem gosta de personalidades diferenciadas, o Felix Kubin ele meio que transpira isso na pessoa dele, né? Essa viagem da música tem muito a ver com a personalidade dele. Ele parece uma pessoa bem divertida. Então o documentário é uma ótima forma de vocês irem um pouquinho mais a fundo também, né? E conhecer o gênio por trás dessas músicas que a gente ouviu, né? Pra conseguir baixar esse documentário, tive que achar no tracker russo. Não tinha legenda, só tinha legenda em russo. A gente teve que usar AI lá pra traduzir. Então deu trabalho. Assista o documentário. É uns 50 minutos, assim. Bem legal. Recomendadíssimo. Está no show notes do programa? Com certeza. Então é isso, cara. Agradeço o Dudu aí que fez esse trabalho de pesquisa e disponibilizar isso pro mundo. Muito legal, né, cara? Agradeço aos russos que subiram no
Tracker. Um brinde, né? Um brinde aos russos pelas inúmeras contribuições ao planeta Terra. E os alemães também, né? Porque a gente, às vezes, associa muito a Alemanha ao nazismo, aquela patifaria de Oktoberfest, cerveja e tal, aquela coisa meio burra, assim, mas os alemães são legais, né? Tipo, Karl Marx era alemão, né? O único problema da Alemanha é que não pode piratear lá. Pirataria é verboten. E vários artistas incríveis da Alemanha, né? Então, é isso. Vamos redescobrir a Alemanha. Vamos buscar músicas além das fronteiras. Essa que é, acho que é o grande recado do programa de hoje, né? E você tem, né, uma recomendação também, né, Du? Pode contar pra gente. Tenho, eu trouxe pra gente. Eu já tinha pensado nessa recomendação antes do episódio, então, mas até que casou um pouco, né? Eu trouxe um artigo clássico do George Orwell chamado You and the Atom Bomb, que é muito interessante esse artigo. Ele foi escrito em 45, né, 1945, que são sobre as implicações da invenção da bomba atômica. Então, tinha acabado de lançar a bomba atômica e eles estavam com aquela ideia, eles não sabiam quão fácil seria fazer bomba atômica. Então, existia um certo temor de que a bomba atômica poderia ser feita, qualquer um poderia fazer. Então, você estaria, né, quais seriam as implicações disso? Você teria mais terrorismo, etc. Ou o oposto, poderia ser que a fabricação fosse muito complexa. Acabou sendo o que realmente aconteceu, né? A fabricação da bomba atômica é muito complexa, exige um avanço científico muito grande, né? Exige estruturas também industriais muito complexas. E o que isso acontece? O que isso faz é que apenas os países mais ricos têm acesso a ela. E é muito engraçado isso, porque dá pra fazer um paralelo muito legal com a inteligência artificial hoje em dia. A inteligência artificial exige um investimento muito grande, a ponto de que os países menores, né, que não são tão avançados cientificamente, simplesmente não têm acesso. Ou tem acesso, mas tem que pagar muito caro. Então, eu acho sempre legal pensar nessa questão de soberania nacional. Só uma vírgula aqui, uma coisa que eu sempre acho bizarro, cara. Você vai no cartório, por exemplo. Outro dia eu fui quando eu tava no Brasil, eu fui no cartório e a mulher lá do cartório me pediu pra mandar um arquivo via WhatsApp. E eu fico, mano, o cartório é um negócio, não tem como ser mais nacional do que o cartório. E tá usando o WhatsApp, que é uma ferramenta americana. Tipo, mano, no momento que o Trump resolver falar, ó, tá proibido o WhatsApp no Brasil, né? Tamo fudidos, sabe? Acho foda como a gente não tem alternativa. Na época da Dilma até tava tentando fazer isso, né? A Dilma queria instalar software open source em todos os computadores de serviço público e tal. Enfim, não deu certo depois, né? Acho que o Temer desistiu e aí é tudo Microsoft. Enfim, pra mim, que eu também sou entusiasta do software livre, também não só por uma questão de princípio, mas também de soberania nacional, é uma tristeza. Enfim, voltando aqui, recomendadíssimo esse artigo rapidinho, né? Sei lá, em 3 páginas. Você lê aqui e é muito legal aprender um pouco sobre a história. E essa é a minha recomendação. You and the Atom Bomb, por George Orwell. Que, pra quem não conhece, o cara do 1984, do Revolução dos Bichos. Inclusive vai ter um filme da Revolução dos Bichos, sabia disso? Olha só. E é um cara bastante, como que eu posso dizer, né? Bastante mal compreendido, né? A direita como se apossou assim do George Orwell, como se o cara fosse, nossa, um profeta anticomunista e tal, né? Tipo, porque existe todo esse paralelo da Revolução dos Bichos com o stalinismo, essa crítica, e de repente o George Orwell virou um anticomunista, né? E não é bem assim também, né, Du? Vamos dizer que entusiasta do comunista ele não era muito, não. Tem outro livro também que eu li do George Orwell, que é o Dias na Birmania, alguma coisa assim. Legal esse livro aí. Enfim, continuando aqui, Luiz, vamos pros salves pra terminar o episódio? Opa, vamos sim, cara. Vamos mandar um abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o podcast. Puta, que legal, que alegria poder contar com a presença de todo mundo, né? Minha esposa Guita, que tá sempre acompanhando também, apoia bastante esse trabalho que a gente tá fazendo, né? Eu acho que ter um apoio de alguém que se relaciona com a gente
é muito importante, fico muito feliz de poder contar com isso. Agradeço ao André Carvalho, né? Grande amigo aí, também fã de Enrico, fã de Rock No Position. Será que ele conhece o Felix Kubin? Vamos descobrir, né? Espero que sim, espero que ele tenha aproveitado esse programa também. Agradeço ao Denis, Cão da Meia-Noite, que alegria também, vi ele no sábado lá no Sicilians. Ele trouxe pra mim um disco muito legal, que é o EP 7 polegadas do Cão da Meia-Noite, que ele vai lançar aí, acho que agora em setembro. A pé da Santa Cecília até a Moca, ou da Moca até Santa Cecília, não lembro, mas eu tive o prazer de fazer a capa desse disco e, cara, que emoção ver um disquinho 7 polegadas com a minha arte, cara, coisa mais linda, cara. Acho que é a primeira vez que eu peguei num disco de vinil que tem meu trabalho e eu nunca sei lidar em ver minha arte sendo impressa em outro produto, né, em outra plataforma que não seja o digital. Então, pô, uma alegria demais poder ver mais artes aí com o cachorro aí chegando no nossa lista, né? Quero mandar um abraço pro querido Emerson Gomes, grande professor, especialista em rock progressivo e física, que tem o projeto Polímeros Semicondutores, também discos com cachorro. Esse cara, ele acompanha também nosso trabalho, é sempre muito gentil, sempre fala palavras muito legais pra mim, acompanha algumas festas que eu faço também. Então um grande abraço, Emerson, muito obrigado aí. Ari Holtz, Aldrin, quem mais, Du? Que você se lembra? Eu tenho 2 salves aqui para 2 amigos meus pessoais, que é o grande amigo Ruslan, sempre acompanha também, né? É um grande amigo meu aí. Estamos com um projeto novo aí de desenvolvimento de software. E também um salve pro meu amigo Christian Danukalov, que popularmente conhecido como Oplu. Veio para Portugal aqui recentemente. Infelizmente não deu para se encontrar porque estava com a família dele aí. Meio ruim, mas a gente trocou várias dicas aí de lugares para ir em Portugal. E venha só você pra gente curtir um pouco aqui. É isso aí, rapaziada. Nosso programa tá ficando por aqui. E semana que vem tem mais. Acompanhe a gente no Instagram e também na página triceratops.show. A gente tá postando muita coisa legal. Vocês vão ver, tipo, tudo que a gente tá falando de nomes, tá tudo anotado aí na página, nas nossas redes também, né? No Instagram a gente tá investindo em conteúdo, não só no Instagram como no YouTube também. Vamos ter coisas, vídeos a mais, além do que a gente tá falando. O Du subiu do comentário do Felix Kubin, a gente vai subir também alguns vídeos extras, material extra, né? O Instagram tem também, o TikTok tem também conteúdo extra. Então vamos acompanhando. A presença de vocês é sempre muito importante. Comentário, feedbacks. Vamos conversando, trocando ideias sobre som. Logo a gente vai fazer uns reacts com algumas indicações que estão chegando. A gente quer muito também dialogar com quem tem banda. Se tem banda, mostra material pra gente em contato@triceratops.show ou diretamente no Instagram mesmo. A gente vai analisar, ouvir e comentar com o maior carinho. Quem sabe até chamar vocês para participar do programa. O canal e o microfone estão abertos, né, Du? O canal do Luiz está aberto e é isso aí, pessoal. Desculpa, você falou que quem faz piada tem o QI alto, ó. Não é culpa minha. É verdade, mas é verdade. Meu canal tá aberto. Aliás, vocês já fizeram um canal nos dentes, cara? É muito ruim, cara. Cara, esse negócio do canal aberto aí, sabe quem que falou isso? Foi o Vesgo, lembra do Pânico? Ele falou isso pro Netinho. Eu lembro, assim, eu lembro disso daí. Que ele perguntou isso pra alguém, acho que foi pro Netinho de Paula, né? Então um soco por causa... Entendi porque isso é engraçado, mas tudo bem.
Nossa, por que a gente lembra dessas coisas, né, cara? Pânico na TV, que lixo. Mas enfim, né, sorrir é importante, né, já disse isso em outro programa, mas volto a falar, vamos cuidar da saúde mental, né, vamos fazer coisas que dá prazer, tomar um sol, passear, assistir um filme, ler um livro, ouvir um podcast, né, tem várias coisas que a gente pode tentar extrair, mensagens positivas, prazer, né, formas de trabalhar um pouquinho essas coisas, né, que às vezes a gente passa. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!